A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez reunidos na Tua casa, Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui porque temos sede de ouvir a Tua voz, Pai. Necessitamos, Pai, ouvir os Teus ensinamentos, Pai. Por isso pedimos, Pai, fala conosco nesta manhã. Nos orienta, nos mostra, nos ajuda, Senhor. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor, a sermos cristãos segundo a Tua vontade, Senhor. Não segundo a vontade da nossa carne, mas segundo o Teu Espírito Santo, que passou a habitar na vida de cada um de nós, Pai. Guarda a nossa vida, guarda as nossas mentes, Senhor, para que nada, Senhor, possa estar na nossa mente, nos tirando da Tua presença, Pai. Que possamos estar aqui, com nossos pensamentos voltados a Te ouvir o Teu ensinamento, ouvir a Tua voz falando conosco. Abençoa, Senhor, meus irmãos que já estão aqui reunidos. Abençoa também aqueles que ainda se dirigem para a Tua casa, Senhor. Traz em paz, Senhor, para que possamos, ao final de mais este culto, sairmos daqui da Tua casa transformados, edificados e alimentados pelo poder do Teu Evangelho. Amém? Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10. Nosso estudo está sobre os versículos 1, 2 e o 3. Amém? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Amém? Senhor, mais uma vez eu peço a Ti, Senhor, seja com minha vida, Pai. Guarda-me, Senhor, que eu possa ser fiel, Senhor, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, Senhor. Que não seja, Senhor, a minha carne, mas seja o Teu Espírito usando da minha vida para ministrar à igreja, Pai. Guarda-nos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, neste momento. Usa-me, Senhor. Sei que não sou digno, Pai, mas eu clamo, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? E continuando, irmãos, o nosso ensino, cujo tema é Jesus, o bom pastor. No culto anterior nós fizemos uma breve exposição do versículo 1, e a intenção de hoje é estarmos fazendo a exposição do versículo 2 e 3 e finalizando este estudo, tá? Hoje então nós vamos fazer uma breve exposição dos versículos 2 e 3, amém? Versículos 2 e 3. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Jesus aqui se apresentando como o verdadeiro bom pastor, aquele que realmente ama aquilo que faz, ama e se dedica a sua vida e a dar a sua vida pelo seu rebanho, o verdadeiro bom pastor. E Jesus, mesmo não tendo necessidade de provar nada para ninguém, Ele dá a prova de amor a nós, ao homem, quando Ele executa aquela ordem do Pai.
o amor do Pai se manifesta ao homem na pessoa do Filho. Jesus, num gesto de amor sacrificial, se entrega naquela cruz, derrama o seu sangue e purifica o pecado do homem. Ele nos mostra que é o verdadeiro bom pastor, o único bom pastor, a qual nós, como rebanho, como ovelhas deste pastor, devemos ouvir, devemos atender o seu chamado, atender a sua voz, porque o Senhor nos conhece em nosso profundo íntimo, o Senhor nos conhece verdadeiramente pelo cada um de nós, pelo nosso próprio nome, e Ele nos chama assim, pelo nome, pelo nosso nome, de maneira em que nós o reconhecemos. As verdadeiras ovelhas o reconhecem, o chamado do Senhor, e nós nos colocamos à disposição do Pai, de maneira em que dia a dia estejamos sendo santificados, estejamos sendo curados, as nossas feridas estão sendo curadas, estão sendo saradas, as nossas aflições, as nossas angústias, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem trazido um refrigério para a nossa alma. É no Senhor que nós encontramos o nosso refúgio. É no Senhor que nós podemos verdadeiramente expor as nossas necessidades, e sabendo que Ele não vai sair por aí contando para A ou para B aquilo que nós confidenciamos a Ele. É entre nós e Deus, é entre a ovelha e o seu bom pastor, e assim Jesus se apresenta como este bom pastor, aquele que entra pela porta, cuja porta é Ele mesmo. Ele é a porta de entrada para o reino do céu. Muitas vezes o homem tem essa dificuldade, o homem carnal, ele não consegue entender isso, ele não consegue enxergar isso. Quantas vezes você vê declarações dizendo: olha, Jesus até foi um profeta, mas nada mais do que isso, porque estão com o seu coração fechado, estão com seus olhos fechados, o coração endurecido, não foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E assim, irmãos, como muitos de nós no passado, antes de termos esse Jesus nos revelado da maneira como Ele verdadeiramente é, também pensávamos diferente, agíamos de forma diferente, acreditávamos que muitas coisas que fazíamos era correto. Até o dia que o Espírito Santo tocou o nosso coração, mudou a nossa vida, transformou o nosso agir, o nosso pensar. Encontramos nesse Jesus um verdadeiro bom pastor, o nosso verdadeiro amigo para aqueles momentos de angústia, aqueles momentos em que tudo parece não dar certo, em que aquele monte de amigos que às vezes acreditamos ter, você olha para o lado e não tem ninguém, mas Jesus está ali ao seu lado. O bom pastor está ali, guardando o seu rebanho, guardando a sua ovelha, protegendo. Mesmo que o mal, mesmo que os predadores venham contra a nossa vida, esse Jesus, esse bom pastor, está ali pronto a nos guardar, porque Ele entrou no aprisco, Ele entrou no curral pela porta, Ele não entrou pulando um muro, como a referência se faz ao falso ladrão,
aos salteadores, aos falsos profetas, aqueles fariseus que não tinham senão a intenção de explorar aquele rebanho, explorar aquelas pessoas, cerceavam aquelas pessoas do direito da salvação, porque eles acrescentaram regras às leis que Deus havia entregado a Moisés, de maneira que nem eles mesmos, nem eles próprios conseguiam cumprir, eram hipócritas, queriam cobrar do povo algo que eles mesmos não conseguiam fazer, fechavam a porta do céu de maneira que ninguém entrava mais, não cuidaram da maneira que como Deus havia chamado eles, que eram para cuidar do rebanho do Senhor, para conduzir o rebanho do Senhor até que o Messias viesse. E assim foi preciso realmente que Deus desse um basta. E se aqueles que foram levantados não estavam fazendo da maneira correta, o próprio Deus, na pessoa do Filho, viria para transformar essa história. E assim, irmãos, também somos nós. Cada um de nós temos um chamado. Seja qual for o seu chamado, irmãos, faça da melhor maneira que você puder. Se dedique, busque ao Senhor, peça ao Senhor que Ele o capacite de maneira a você expor o que você tem de melhor, para que a luz de Jesus realmente resplandeça na sua vida, que pessoas possam enxergar algo de diferente, algo do céu, algo de Jesus na nossa vida, que não seja tão somente palavras, mas que sejamos verdadeiros propagadores do Evangelho que cura, que transforma e que salva. E assim como um dia nós fomos alcançados por este Evangelho, vidas possam ser alcançadas que ainda não conhecem o Jesus verdadeiro, o Jesus bom pastor, o Jesus que conhece cada uma das suas ovelhas verdadeiramente pelos seus nomes. Amém? Jesus é este que, estabelecido pelo Pai, foi colocado para para executar o plano de Deus, o plano do Pai. O Filho, eis-me aqui, eu vou fazer. Olha que ato de amor de Jesus. Abandonar toda a sua majestade que Ele tem, para se fazer homem, para se entregar, para sofrer naquela cruz, pagar por algo que Ele não havia feito. E quantos de nós, muitas vezes, nos deixamos ser abatidos em nosso dia a dia, porque nos sentimos que fomos de alguma forma prejudicados, questionamos: estou sofrendo isso, mas o que eu fiz, meu Senhor? Por que estou passando por isso? E é o momento de pararmos e refletirmos que Jesus também sofreu por nós, sem ter culpa, sem ter pecado, mas Ele faz isso num gesto de demonstração de amor, de compaixão ao próximo. Que nós possamos nos dedicarmos a isso. É difícil, irmãos, falar parece ser fácil, mas você colocar em prática
requer uma força sobrenatural que ao homem não compete, ele não tem. Ele depende do poder do Espírito Santo para mudar e nos guiar de maneira em que nós possamos sufocar a nossa carne e fazer aquilo que é a vontade de Deus, a fazer aquilo que é a vontade do Pai. E Jesus se sacrificou por amor a nós, neste gesto de compaixão, sabendo que se não fosse Ele, o único justo, o único que poderia mudar a história do homem, estaríamos até hoje condenados a uma eternidade fora da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Jesus, ele faz uma comparação que enquanto que ele entrava pela porta de maneira lícita e verdadeira, aqueles líderes, aqueles fariseus, eles faziam totalmente o quê? O oposto. Eles entravam de maneira ilícita com a intenção de roubar o rebanho, de se aproveitar. E se Jesus é essa porta, está aí o porquê que eles não entravam por ela. A luz de Jesus, ela expõe o pecado. A luz de Jesus expõe o que verdadeiramente está no coração do homem. Muitas vezes nós podemos até falar e uma série de situações que não condiz com aquilo que verdadeiramente está dentro de nós. Porém, irmãos, Deus usa as pessoas como Ele quer e quando Ele quer. Deus usa até o ímpio para falar conosco, para nos mostrar situações que muitas vezes estamos saindo do nosso caminho, estamos desviando do foco que é Jesus Cristo. Deus age como Ele quer e quando Ele quer. Mas para isso, irmãos, nós precisamos, como aquelas ovelhas, estarmos atentos a ouvir a voz do nosso bom pastor. Não somente escutar, porque quando você escuta, entra por aqui e sai pelo outro lado. Mas o ouvir, o ato de ouvir, é você assimilar, é você guardar, é você reter aquilo para ti e executar, colocar em prática, viver. A todo momento, clamar ao nosso Deus: me ajuda, Senhor. Me purifica, Senhor, dos meus maus pensamentos. Me purifica, Senhor, daquilo que eu possa estar fazendo errado, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura minha angústia. Cura as minhas feridas. Eu creio nisso. Eu creio que este bom pastor está curando as nossas feridas. Eu creio que este bom pastor está nos guardando dos predadores. Até dentro do nosso meio tem pessoas se infiltrando para roubar a nossa fé, para colocar dentro do meio cristão aquilo que não está na palavra do Senhor. Querem nos vender um evangelho light, um evangelho que tudo pode, cujo homem é o centro da vontade de Deus. Quando Deus é o centro da vontade do homem, a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Cuidado com muitas coisas que têm chegado até nós.
Cuidado com falsas doutrinas que vão nos afastar da presença de Deus, vão enfraquecer a nossa fé, vão fazer nós crermos no nosso eu, como se nós fôssemos autossuficientes, como se Deus houvesse dado um poder a nós e que nós fôssemos autossuficientes. Basta você estimular este poder, quando na realidade somos totalmente dependentes do Deus Altíssimo. O que seríamos de nós se não fosse Deus nesta manhã nos acordasse para estarmos aqui? Se Deus não tivesse nos tocado o nosso coração para estarmos aqui, será que pela nossa própria carne estaríamos aqui? Provavelmente não. Estaríamos agora acomodados perfeitamente, seja no sofá, ou seja lá na cama, assistindo algo. Mas o Espírito Santo de Deus falou conosco e ouvimos a sua voz, e aqui estamos, de maneira a buscarmos essa presença do Senhor, para que possamos crescermos juntos. Eu sempre bato nessa tecla que temos que crescermos juntos. Seja aquele que prega, seja aquele que ouve, todos nós devemos crescermos, porque no reino do céu todos nós somos iguais. Lá não vai ter cargo, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso. Todos lá seremos servos do Deus Altíssimo, todos na mesma condição. E se assim Deus levantou alguns de nós para ministrar a palavra, que assim nós possamos fazer. E aquele que ouve possa guardar, assimilar, de maneira a ser o quê? Um multiplicador desta palavra. Aonde você estiver, que você esteja levando o Evangelho de Jesus. Aonde você estiver, que você fale de Jesus, e fale de Jesus com propriedade, tendo conteúdo, sabendo o que está falando. E quando essas heresias vierem no teu caminho, você com muita propriedade, em nome de Jesus, as repreenda. Se não é de Deus, não é para a tua vida. Se não é do Senhor, não é para o rebanho. Se não é de Jesus, não é para nós enquanto ovelhas. Amém? Glória a Deus. E Jesus, Ele nos chama, Ele chama as suas ovelhas e ela ouve. Para entendermos melhor, naquela região existia o curral, né? Em alguns lugares se chama de aprisco, e haviam vários rebanhos neste local. Então durante o dia, cada pastor tinha suas ovelhas, eles pastoreavam por vários lugares, e à noite se recolhiam essas ovelhas nesses curral, nesses apriscos. E ali, de certa forma, se misturavam, porque um tinha 10, 15, 20, 30, e ali estavam todos juntos. Mas, olha que particularidade. Quando o pastor daquelas ovelhas, ele chegava naquele curral, e o porteiro abria a porta, e ele começava a chamar as suas ovelhas pelo nome, cada uma sabia reconhecer a voz do seu pastor, e elas o seguiam. E assim somos nós. Devemos saber reconhecer a voz
deste bom pastor, a voz do nosso pastor. Por mais que falsos pastores, falsos líderes possam nos chamar, nós devemos saber que não é o nosso verdadeiro pastor que está nos chamando. Pois o verdadeiro bom pastor será reconhecido pelas suas ovelhas, será reconhecido pelo seu rebanho. Amém? Até porque, irmãos, assim como isso que eu comentei, que dentro do rebanho, dentro daquele curral, existiam ovelhas que eram do rebanho de Jesus, e esse curral representa o que? A nação de Israel. Dentro da própria nação de Israel, existiam judeus que não eram verdadeiramente israelitas. Vamos abrir, irmãos, lá em Romanos, capítulo 9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos mostra aqui, ó. Romanos, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Romanos 9, de 6 a 7. Diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem da descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Ou seja, dentro daquele curral existiam pessoas que se diziam ser judeus, que se diziam ser de Israel, mas não eram verdadeiramente israelitas, não eram verdadeiramente ovelhas do rebanho de Cristo. Assim como dentro da igreja hoje temos cristãos que não são verdadeiramente seguidores de Cristo, não são servos de Cristo, ainda não se encontraram, ainda não ouviram a voz do bom pastor. E isso vem reforçar de maneira em que nós nos aperfeiçoamos diariamente ao nosso Deus. Como? Orando, meditando, lendo a palavra e meditando sobre ela. Porque, irmãos, o lugar, eu já comentei com vocês, o lugar onde que verdadeiramente o Senhor fala conosco é na palavra dEle. Ele fala de maneira real, Ele fala aquilo que verdadeiramente necessitamos ouvir, e não aquilo que a nossa carne quer ouvir. Então, essa é uma maneira de nós nos entregarmos mais, cada vez mais. Porém, irmãos, isso que nós estamos comentando aqui, que não só como lá, naquele curral, existiam ovelhas que não eram do rebanho de Jesus, e assim como eu comentei, que mesmo dentro da igreja, tem pessoas que ainda não são salvas, não nos cabe rotularmos estas pessoas. Deus não nos fez juiz sobre a vida destas pessoas. Muito pelo contrário, nós temos que falarmos de Jesus, falarmos do amor de Jesus, falarmos desse Deus verdadeiro que, acima de tudo, mudou a nossa vida. Muitas vezes nós afastamos pessoas do nosso meio porque nós apontamos o dedo contra essas pessoas, ao invés de trazer essas pessoas para o seio da igreja. Nós reprimimos, somos soberbos, somos arrogantes, falamos com pessoas de maneira a impor medo.
nas pessoas, quando na realidade essas pessoas, elas têm que ouvir a palavra de Deus, e esta palavra fará um efeito na vida dela. Não é o A ou o B falando, é o poder do Espírito Santo de Deus manifestado na palavra, que vai transformar a vida daqueles que a recebem. Então tomemos cuidado, antes de sairmos rotulando, seja lá quem for, se é salvo ou não é salvo, cuidado. Muitas vezes, aquele que muito se diz ser salvo, ele mesmo ainda precisa se converter, ele mesmo precisa experimentar o poder de Deus, a salvação de Cristo. Amém? Aqueles líderes fariseus estavam no meio do curral e não pertenciam ao rebanho de Jesus. E Jesus era o único que podia chamar aquelas ovelhas, e eles a seguiam, eles a reconheciam e a seguiam. E para nós entendermos um pouco melhor, existe um conceito sobre remanescente fiel, que nos mostra que nem todos da descendência de Abraão são filhos de Deus. Então, pegando aqui uma definição desse remanescente fiel, são as pessoas que resistiram às tentações do mundo pecaminoso, não se desvirtuaram ou se paganizaram. Os remanescentes na Bíblia são as pessoas que permanecem na fé em Deus. Estes remanescentes fiéis são judeus verdadeiramente tementes a Deus, aqueles que realmente acreditavam que o Messias haveria de vir para salvá-los, aqueles que verdadeiramente criam que a salvação deles estava em crer neste Messias que haveria de vir para mudar o destino daquele povo, daquela nação. E para nós vermos, entender um pouco como que muitos desses descendentes de Abraão se perderam, se desviaram do caminho, se entregaram à idolatria, se misturaram a povos estranhos, contrariando uma determinação de Deus. Vamos abrir rapidamente, irmãos, Êxodo capítulo 34, versículo 12. Êxodo 34, 12. Diz assim: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Deuteronômio 7, versículo 3. Deuteronômio 7, 3. Não te aparentarás com ela, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás tuas filhas para teus filhos. Conselho de Deus ao povo de Israel, para que eles não se misturarem com outros povos. Quando se misturaram, deu no que deu. Agora, irmãos, em 1 Reis, capítulo 11, vamos ler aqui de 4 a 10. Existem várias passagens na Bíblia que falam da pessoa se entregar à idolatria. Eu separei essa passagem, que ela é um pouquinho mais extensa, mas de uma maneira a nós podermos entender até com quem se passou isso, né? Nada mais com que o próprio Salomão aqui. E fala assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém.
e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Porque o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Amém? Então, prestemos atenção a tudo aquilo que realmente o Senhor nos fala. E toda vez, irmãos, que nós sairmos daquilo que o Senhor determina, vai dar problema. A Bíblia, o Senhor orienta e o Senhor mostra as consequências. Amém? E voltando ao capítulo 10 de João, onde nós estamos fazendo o nosso estudo, Jesus ele começa a explicar os versículos lidos, né? Vamos lá, em João, no mesmo capítulo 10, vamos ler aqui de 14 a 18. Olha só, de 14 a 18 no João 10. Eu sou bom pastor e reconheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha aqui, o Senhor explica, o próprio Jesus explicando aquilo que ele tinha falado lá no início. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amém? Jesus reforçando que Ele é o bom pastor que entra pela porta, que os fariseus são os ladrões. Jesus é o único e verdadeiro acesso ao reino de Deus. Com isso, Ele excluía todas aquelas regras que aqueles líderes, aqueles fariseus, os escribas haviam acrescentado à lei de Moisés, a lei que Moisés havia recebido de Deus. Porque é em Jesus que a graça nos alcançou. Somos salvos pela graça do Filho. A nossa salvação, ela não depende de você cumprir ou deixar de cumprir algo. A nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação foi nos dada por Cristo. Cristo nos comprou a preço de sangue. E é pela fé em Cristo, que nós fomos salvos, por reconhecermos que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, por confessar a Ele que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E o Pai fez isso para que nenhum de nós nos vangloriemos daquilo que nós fazemos, porque senão, se mesmo assim as pessoas fazem e ficam propagando o que está fazendo, você imagina se a salvação do homem dependesse então dele fazer algo. Era uma festa, seria uma competição de quem faz mais. O ato do cristão de ter compaixão, de ser uma pessoa que ajuda o seu próximo, que compartilha, isso faz parte da essência do cristão. E ele faz isso porque ele é um salvo, e não que ele faça isso para ser salvo.
Essa é a diferença. Para que nenhum homem bata no peito: eu sou isso, eu sou aquilo. É Cristo. Se é alguém que fez alguma coisa, foi Cristo naquela cruz no Calvário. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele também é o único que conhece o nosso íntimo. E ele fala dessa intimidade dele com o Pai. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço. E assim Jesus nos conhece no nosso íntimo. Por mais que alguns de nós possamos fazer aquilo que não está no nosso coração, verdadeiramente no nosso coração, talvez, não sei, querendo enganar o A ou B, Jesus conhece verdadeiramente aquilo que está dentro de nós. E dia a dia, esse Jesus está curando essa ferida, está tratando, está nos vestindo, nos revestindo, nos preparando, de maneira que assim que Ele vai, tão breve, quando Ele irá voltar, estejamos nós preparados, adornados para esta eternidade no céu. Amém? Glória a Deus. Jesus é aquele que conhece as suas ovelhas e elas também o conhecem. Ele declara haver ovelhas que ainda não estão naquele curral. E aqui Jesus já está falando de quem? Dos gentios. Nós, que não éramos judeus, não somos judeus, mas éramos gentios e hoje somos cristãos. Fomos enxertados na família, nesta grande família de Cristo, que vai habitar no céu. Porque haverá um só rebanho, um só pastor, judeus verdadeiros e gentios convertidos a Cristo. Jesus reforça que por amor ao rebanho, Ele iria dar a sua vida. E assim Ele fez. Jesus verdadeiramente, Ele deu a sua vida. E ao morrer naquela cruz, o bom pastor voluntariamente deu a sua vida pelo rebanho. Amém? Continuamos no mesmo capítulo 10, agora versículos de 26 ao 30. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha vida. Meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqueles fariseus não o reconheciam como este bom pastor e discutiam com ele. Tudo isso vem, desde o capítulo anterior, essa discussão ali de Jesus com os fariseus. E só porque eles não eram do rebanho de Jesus, eles não conseguiam enxergar Jesus como o seu bom pastor, até porque no coração deles, daquele povo, não havia o interesse no reino do céu, havia um interesse em usufruir da lã e da gordura daquelas ovelhas, da lã e da gordura daquele rebanho. Estavam no meio do povo judeu, mas não eram verdadeiros israelitas. Não conseguiam ouvir a voz de Jesus, muito menos enxergar a Ele como o Messias prometido que salvaria todo aquele povo. As verdadeiras ovelhas ouviam a voz do bom pastor, porque
eram ovelhas de Jesus. Ou seja, elas não se tornaram ovelhas de Jesus simplesmente porque ouviram a voz de Jesus. Elas já eram ovelhas de Jesus. E isso nos mostra que muitas vezes o coração duro das pessoas, em que você fala, em que Jesus está falando e a pessoa não abre o seu coração. Muitas vezes falamos de Jesus para as pessoas, e aquelas pessoas, algumas chegam até o ponto de vir a falecer sem ainda aceitar este Jesus, porque estavam com o seu coração endurecido, não estavam de maneira a receber a palavra do Senhor, não estavam preparadas, não estavam com o coração aberto para receber essa semente. Amém? Somente em Jesus temos a vida eterna. Nem o mundo e nem falsos profetas podem tirar as verdadeiras ovelhas do rebanho de Deus, pois é propósito do Pai que nenhuma ovelha se perca, que o rebanho tenha uma vida eterna. Assim como o Pai e o Filho são um, este propósito do Pai também é o propósito do Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Vamos finalizar. Então nós aprendemos nesses 3 cultos de ensino que tudo começou no capítulo anterior, quando Jesus cura um cego de nascença em um sábado. A partir daí começa a se desenrolar todo o texto, todo o atrito entre aqueles fariseus que não aceitavam a cura de Jesus no sábado. E Jesus, ele usa este exemplo do bom pastor para mostrar o grau de relacionamento entre o pastor e a sua ovelha, em que Jesus é este bom pastor, que aqueles que vieram antes dele eram ladrões, salteadores e mercenários, só queriam roubar e usufruir do rebanho, porém Jesus é aquele que dá a vida pelo seu rebanho. Ele conhece cada ovelha sua, e as suas ovelhas o conhecem e reconhecem a sua voz. Em Jesus temos a vida eterna. O amor do Pai para conosco se realiza através do Filho, nosso bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.